Agora nós vamos a Sergipe, mais precisamente a cidade de Aracaju, conversar com o professor doutor Rodorval Ramalho, com quem a gente conversa a partir de agora. Doutor Rodorval, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Quero saudar a todos os telespectadores da Centro-Sul e me colocar à disposição para o nosso diálogo. Me permita brevemente colocar aqui para os nossos espectadores e telespectadores, Dr. Rodorval Ramalho, além de professor da Universidade Federal de Sergipe, titular da Universidade Federal de Sergipe, é doutor em Ciências Sociais, realiza pesquisa nas áreas da doutrina social da Igreja, maçonaria, religião e modernidade. Permita-nos agradecer a doutora Denise Leal Fontes Albano Leopoldo, que fez essa ponte para esse contato com o senhor. Agora, indo direto para o nosso assunto de hoje, doutor Rodorval, quais são as implicações que podem acontecer no campo político-social das ações do governo que foi empossado recentemente no país? Bom, é sempre muito difícil prever o futuro, não é? O Brasil vem mostrando que aqui de tédio ninguém morre. Você está me ouvindo bem, Erivan? Sim, estamos ouvindo bem. O senhor está chegando com um áudio muito bom. Bom, então é porque está intermitente aqui. Mas, enfim, como eu vim dizendo, no Brasil, de tédio, ninguém morre, não é? Porque aqui as surpresas são muitas. Então, é um pouco complicado prever. Entretanto, nós sabemos e conhecemos bem a trajetória do Partido dos Trabalhadores e sabemos qual é o seu modus operandi, a sua maneira, a sua concepção, a sua cosmovisão, a sua visão de economia, a sua visão de democracia, a sua visão de interrelacionamento partidário, enfim. Então, considerando, né, o passado e a prática, não somente do PT, mas dos partidos dessa linhagem mais à esquerda, as minhas expectativas, pessoalmente, não são muito boas, porque essas forças de esquerda, tais como o PT, por onde passaram, o próprio PT, aconteceu isso no Brasil com o PT, por onde eles passam, eles combinam uma visão autoritária da política com uma visão intervencionista na economia, além de uma visão completamente, digamos assim, excessivamente liberal no campo dos valores. Então, em apenas 30 dias, nós já podemos observar que essa linhagem, ela continua e continuará se manifestando e se reproduzindo a partir desses fundamentos. Então, por exemplo, aumento de impostos. Teremos aumento de impostos do ponto de vista da economia. Intervenção e aparelhamento nas estatais. Então, praticamente foi anunciado que vários petistas, inclusive envolvidos em malfeitos anteriores, já estão caminhando para as grandes estatais. A crítica que eles estão fazendo à autonomia do Banco Central, o intervencionismo no sentido de controlar, não é, mais o setor privado, interromper as privatizações. Então, esse conjunto, outra coisa importantíssima, eles não acreditam em equilíbrio fiscal. Eles não acreditam que isso impacta os juros e impacta a qualidade do desenvolvimento e do crescimento. Então, do ponto de vista econômico, estão na mesma situação em que estiveram. Nós podemos dizer que esse é praticamente um governo igual ao segundo governo de Dilma, ao primeiro e ao segundo governo de Dilma. Do ponto de vista político, nós também já observamos que o viés autoritário já se manifestou de várias maneiras, pelas indicações, por exemplo, de um projeto de lei de controle das redes sociais, dessa tentativa de controlar também as mídias, da tentativa de também impedir, através de projetos de lei, as críticas, né, a políticos, a membros do judiciário. Então, veja, sim, e do
ponto de vista também dos costumes, nós já vimos que eles começaram já anunciando e usando a tal linguagem neutra, já não assinam mais um protocolo internacional em favor da vida. Eles estão praticamente da mesma maneira que estiveram, não mudaram nada. Como diz aquele ditado, não aprenderam nada e não esqueceram nada. E já demonstraram, inclusive, que a sua relação com o Congresso e com o Judiciário também vai ser uma relação onde o Poder Executivo tenta submeter os outros dois poderes pelas mais variadas vias. Então, considerando esses quadros, eu, pessoalmente, não acredito que teremos bons dias, tanto do ponto de vista da democracia, como do ponto de vista dos costumes, como também do ponto de vista da economia. Doutor Rodorval, essa criminalização do pensamento, da manifestação do pensamento, esse viés autoritário, foi criado inclusive uma procuradoria para fazer o monitoramento das mídias sociais. Quais são os prejuízos assim mais flagrantes desse viés autoritário? Que a sociedade tem alguma forma de tentar se proteger desse tipo de agressão, doutor Rodorval? Eles criaram essa procuradoria. Nesse final de semana, um deputado, se não me engano, do Janeiro, vai entrar com um decreto de anulação, um decreto legislativo para anular a criação dessa secretaria, porque essa secretaria, aliás, essa procuradoria, não é nada mais, nada menos do que o controle do que as pessoas estão pensando e a perseguição àqueles que pensam diferente. Então, eu acredito que todas essas iniciativas, né, não se dão somente no Brasil, é bom que se esclareça, né? Na América do Sul, apenas o Equador, o Uruguai e o Paraguai ainda resistem ao controle dessas forças com esse perfil de esquerda, do Foro de São Paulo, e vai ser muito difícil. Mas eu costumo dizer que não há outra saída que não seja a saída democrática. É a mobilização nas ruas, a mobilização nas redes e um profundo diálogo com a nova legislatura, tanto no Senado quanto na Câmara. Porque nós já vimos que o governo contará com uma oposição a qual ele nunca enfrentou, não é? O PT, tanto no período, principalmente no período de Lula, no primeiro e segundo governo de Lula, praticamente não havia oposição. Hoje, o governo do PT tem oposição no Congresso, tem oposição nas ruas e tem oposição nas redes. É claro que tudo isso muito limitado por conta da criminalização das opiniões, né? Nós já vimos que durante a campanha, e mesmo depois da campanha, vários deputados, vários sites, vários blogueiros do arco político mais conservador tiveram suas contas suspensas. E isso vai continuar, porque enquanto o Senado não encontrar uma fórmula de conter os excessos do Judiciário, e é do Judiciário, basicamente, que estão surgindo todas essas tensões, os segmentos oposicionistas, de toda ordem, terão muita dificuldade para sobreviver nesse período. Mas eu ainda acredito, né, alguns acreditam que eu sou muito otimista, mas é que eu acredito muito nas energias, né, nas forças sociais do povo brasileiro. E esse povo se mantém mobilizado, se mantém atento, estão, por exemplo, criando novos meios de comunicação, como é o caso aqui da nossa TV, a TV Centro-Sul, que é uma iniciativa importantíssima no sentido de oferecer, né, aos cidadãos brasileiros, aos cidadãos não somente do Nordeste brasileiro, mas de todo o Brasil, uma alternativa de jornalismo
e uma resistência democrática. E iniciativas como a TV Centro-Sul existem em outros estados, né? Existem várias iniciativas na internet, e é esse conjunto de resistências que pode fazer com que a democracia no Brasil, não morra. Claro, juntamente com os segmentos que nós temos no Congresso Nacional, que me parece, a história dirá, mas me parece que é um segmento que, embora não seja majoritário, mas é um segmento extremamente combativo. E com a experiência, de já ter passado 4 anos, alguns deles, vários deles, já atuaram, não são marinheiros mais de primeira viagem. Então, apresentarão um desempenho que eu acredito que seja um desempenho melhor, no sentido de fiscalizar mais e de se manter firmes na defesa da democracia. Bom, doutor Rodorval, ao longo desses anos mais recentes, eu me recordo desde a eleição do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que as esquerdas no Brasil criaram aqueles movimentos recorrentes, fora Collor, depois fora Itamar, depois fora FHC, depois fora Temer. Por que as esquerdas têm tanta dificuldade de aceitar o contraditório, doutor Rodorval? Veja, essa é uma grande reflexão que, infelizmente, não dá para a gente fazer agora, mas nós podemos marcar uma outra conversa para mapearmos, fazermos uma espécie de genealogia do pensamento da esquerda. A esquerda é essencialmente autoritária, Eles se veem imbuídos de uma espécie de boa nova. Eles não admitem, sob hipótese nenhuma, de que eles estão errados sob aspecto algum. Então, em geral, essas pessoas que têm essas certezas absolutas de que sabem como mudar o mundo, sabem como consertar o mundo, e se colocam totalmente no lado do bem, dizendo que o outro é o totalmente mal, essas pessoas descambam para o autoritarismo, quando exercem o poder, muito facilmente. E é isso que sempre ocorreu. Não há nenhum registro na história que mostre governos de esquerda sendo democráticos e pluralistas. Tudo começou na Revolução Russa, depois na Revolução Chinesa, na Revolução cubana, na Venezuela, agora na Nicarágua, na Bolívia. Então, todas as vezes que as pessoas, em que esses segmentos de esquerda assumem o poder, eles querem monopolizar, aparelhar as instituições e estabelecer um regime de partido único, de opinião única, de pensamento único. Aqui no Brasil, o PT já tentou isso nos seus outros mandatos, não conseguiu. Vai continuar tentando, como já deu mostras em apenas 30, 40 dias de governo. Então, ao contrário, do que eles dizem, as democracias contam com esse grande problema. Elas aceitam os antidemocráticos, elas aceitam aqueles que já demonstraram, através da história, que agem na democracia para destruir a democracia. Então, isso é um grande paradoxo, um dos paradoxos da democracia. Mas eu acredito e espero que as energias do povo brasileiro, que essa nova legislatura, que esses atores, por exemplo, como o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, o governador de São Paulo, e vários outros parlamentares, por exemplo, nós tivemos agora o destaque para a atuação do Rogério Marinho, senador pelo Rio Grande do Norte, que estabeleceu, a partir dos seus discursos, parâmetros importantíssimos que devem ser buscados. Então, a sociedade civil brasileira deve se manter atenta, vigilante, deve
estreitar seus laços com os parlamentares, continuar prestigiando e ampliando o alcance das mídias, né, às quais tem acesso, como é o caso aqui da TV Centro-Sul, e nessa dinâmica, né, as grandes lideranças da oposição vão emergir e se consolidar e resistir, né, às investidas do PT e dos seus aliados contra a democracia brasileira. Doutor Rodorval, queremos agradecer muitíssimo a sua importante e qualificada participação aqui no Jornal Centro-Sul de hoje e, se Deus quiser, estaremos de volta na próxima segunda-feira. Olha, Erivan, eu quero apenas, mais uma vez, agradecer o convite, dizer que me sinto muito honrado de passar a fazer parte do conjunto de articulistas, nesse grande diálogo que a TV Centro-Sul está propondo e convidando pessoas dos mais variados estados. Para mim é uma grande honra e eu espero, né, acrescentar sempre algo para que haja nesse diálogo os esclarecimentos mútuos e, principalmente, que que esse diálogo, que as nossas mensagens, que as nossas avaliações sejam uma maneira de cultivar a democracia, de cultivar a pluralidade e cultivar um debate público, de fato, republicano e democrático.